Bom dia, pessoal. Em mais uma aula aqui de iniciação científica, vamos tratar agora de começarmos a afunilarmos o nosso conhecimento para a nossa área mais específica aqui da nossa proposta de disciplina. Hoje nós vamos tratar sobre metodologia de pesquisa científica, a organização, o princípio de uma pesquisa científica. Primeiramente, tratando sobre o que é pesquisa, identificando alguns aspectos inerentes às características básicas de uma pesquisa científica. E logo em seguida, nas próximas aulas, nós vamos começar a tratar mais especificamente de tipos de pesquisa e de trabalhos de pesquisa. Vamos inicialmente aqui tratarmos sobre o que é a pesquisa. O que seria uma pesquisa científica em resumo. Considera-se em sentido amplo a palavra pesquisa como aquela que designa o conjunto de atividades que tem como finalidade descobrir novos conhecimentos. É uma palavra que identifica todo um conjunto de métodos que serão utilizados com a única finalidade de descobrir novos conhecimentos. Pesquisa é uma busca de conhecimento, seja em que área ou em que nível for. Nesse sentido, pesquisa vai ser um instrumento utilizado para se buscar conhecimentos em áreas diversas. O conceito de pesquisa científica é basicamente esse aqui: investigação feita com a finalidade de obter conhecimento específico e estruturado a respeito de determinado assunto, resultante da observação dos fatos, do registro de variáveis, presumivelmente relevantes para futuras análises. Ela é um processo reflexivo, sistemático, controlado e crítico que leva o descobrir novos fatos e a perceber as relações estabelecidas entre as leis que determinam o surgimento desse fato ou desses fatos ou sua ausência. Nesse caso, a ideia de conceito de pesquisa vai ser uma investigação, uma busca, uma espécie de busca por conhecimentos ou uma busca para a obtenção de identidades sobre determinado aspecto que se quer estudar, que esse determinado conhecimento vai ser um conhecimento específico sobre um assunto diverso. E tem que ser estruturado a ponto de se explicar este conhecimento. E o resultado desse conceito, dessa investigação, vai ser a observação dos fatos que serão responsabilizados a partir da organização daquilo que se está pesquisando. Como ele fala aí, do registro de variáveis, ou seja, da obtenção de diferentes fatos a respeito do assunto estudado. Como ele diz aí, registro de variáveis presumivelmente relevantes, ou seja, o acúmulo de entendimentos a respeito de fatos diversos sobre um determinado aspecto que está sendo buscado o seu conhecimento, e que eles, como ele apresenta aí, são presumivelmente relevantes, ou seja, de alguma forma são tratados como importantes para se entender. Por isso que ele fala presumivelmente relevantes para futuras análises, aspectos básicos de uma estrutura de conhecimento que pode ser importante para uma futura análise, para uma observação no futuro. Como ele vai falando, é um processo de reflexão que, por ser reflexivo, ele necessita ter uma sistemática e um controle crítico que se possa entender os aspectos mais complexos que estão contidos nesse assunto em particular. Aí justamente esse ato de pesquisar vai se reproduzir a partir da percepção das relações estabelecidas entre as leis que determinam a existência desse acontecimento, deste fato, ou a inexistência. Vai determinar o seu surgimento a partir da existência ou não da explicação a que se quer chegar. Justamente a pesquisa é basicamente isso: encontrar
o conhecimento a respeito daquela realidade ou simplesmente não encontrá-lo. A base da pesquisa é essa, descobrir ou não descobrir. Porque o fato de existir uma pesquisa e não se descobrir nada a respeito sobre determinada temática, não significa dizer que essa pesquisa foi perdida. Pelo contrário, ela foi válida. Provou-se uma coisa. Aquilo que se estava tentando comprovar é falso. Porque o que se baseia na busca por pesquisa científica é isso. É a comprovação ou não. É a ausência, ou é a existência ou é a ausência. No momento que você prova a existência, ok, beleza. Se você prova a ausência, do mesmo modo, é beleza. Porque você já tem outro ponto de partida. No momento que você descobre a ausência de determinado aspecto que você quis tentar provar, você de fato pesquisou, você descobriu que não é o caminho correto. Por isso que a pesquisa é importante, porque ela determina o caminho ou não. No momento que ela apresenta, a partir dos seus aspectos mais implícitos do conhecimento, no momento que isso acontece, quando não se descobre o caminho a ser seguido, é importante porque se encontra os vestígios para o caminho correto. Quando se chega à conclusão que não é bem este o caminho que se seguiu até certo ponto na pesquisa, pronto, para-se por aí e tenta-se descobrir um novo caminho, uma nova rota para a busca do conhecimento. A pesquisa não se perdeu, pelo contrário, observou-se que não era por aí. É somente por meio da pesquisa que se entende esses pequenos aspectos, de que em determinado momento pode não ser o caminho correto que o pesquisador está seguindo. Aí, quando se detecta no meio da pesquisa, pronto, simplesmente o pesquisador envereda para outros rumos. Aí nós temos aí os principais tipos de pesquisa, que vão de acordo com o seu ramo de observação, seu objeto de observação e de conhecimento. A pesquisa quanto aos objetivos, é a pesquisa com base nos objetivos. A pesquisa quanto à forma de estudo, que vai ser a pesquisa de acordo com o aspecto técnico que o pesquisador está se utilizando. E a pesquisa quanto ao objeto. Dependendo do objeto de estudo, ele envereda sua pesquisa a partir desse objeto. Vamos iniciar aqui com pesquisa quanto aos objetivos. A partir de que objetivo eu, enquanto pesquisador, tenho, eu vou direcionar minha pesquisa. Considerando-se os objetivos que se tem ao realizar, ela pode ser de 4 tipos principais. A primeira delas é a pesquisa teórica, que é basicamente aquela que se dedica a estudar teorias. A pesquisa teórica é a pesquisa de teorias, a pesquisa de conhecimentos elaborados por autores diversos. É a pesquisa de ideias. É basicamente uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa que você vai ler ideias de determinados estudantes sobre um variado aspecto. Por exemplo, se você vai tratar de uma pesquisa sobre, digamos assim, um determinado fato histórico. Pronto, vamos tratar, elaborar uma pesquisa sobre digamos que os efeitos que a independência do Brasil causou no Rio Grande do Norte. Vamos lá. A pesquisa teórica, simplesmente o pesquisador vai se utilizar dos diversos escritores que tratam sobre os diversos aspectos sobre a independência do Brasil. Os aspectos ligados à economia, o político em si, os aspectos ligados aos militares. Porque, de fato, embora não tivesse ocorrido digamos que, grandes conflitos armados em relação à independência, mas houve conflitos, houve mortes aqui no território brasileiro. Embora não tenha sido conflitos tão extensos quanto em outras partes do mundo quando conseguiram sua independência, como Estados Unidos em relação à Inglaterra, como os países da América do Sul em relação à Espanha. Mas, de fato, houve confrontos armados entre brasileiros que lutavam pela independência e partidários dos portugueses. Mas isso aqui já é assunto de história, vamos deixar para a parte de história. Estamos apenas tratando sobre um exemplo. Aí, pesquisar sobre a independência do Brasil vai apresentar diferentes teorias.
a teoria ligada ao grupo dos militares, a teoria ligada à parte política em si, a teoria ligada da independência, as ideias de independência que estiveram interligadas às disputas econômicas existentes aqui entre os grandes proprietários de terras brasileiros que não queriam mais o controle exercido pelos portugueses, e por aí vai. E a partir da observação desses diversos aspectos teóricos sobre o único assunto que é a independência do Brasil, nós podemos chegar a uma conclusão, que é o efeito que a independência causou aqui na até então província do Rio Grande do Norte. Isso aí, a partir dessas primeiras pesquisas teóricas sobre o assunto mais amplo, é que nós vamos tratar do assunto específico, que é a relação da independência com a até então província do Rio Grande do Norte. É assim que basicamente vai funcionar. Se utiliza-se de aspectos teóricos, de pesquisas teóricas a respeito de um determinado tema para fortalecer a base teórica da sua pesquisa. A pesquisa teórica tem a serventia de permitir a reunião de diferentes fontes escritas que vão de alguma forma enriquecer principalmente o vocabulário e as ideias do pesquisador. O outro tipo de pesquisa quanto aos objetivos são as pesquisas metodológicas, que ocupa-se dos modos de fazer ciência. É um tipo de pesquisa ligado ao método, é como se faz, que critérios se utiliza, como se organiza, é a pesquisa enquanto organização, digamos que em sequência, como se fosse uma sequência didática, a ordem dos fatores iniciais de pesquisa, como começa, como se faz o corpo, como se monta, como se termina ela, como se conclui, como se apresenta a conclusão. É toda uma sequência de observação do modo de como se faz a ciência em si. É um aspecto mais técnico, é uma pesquisa que se organiza a partir da elaboração de ponto a ponto. Porque basicamente uma pesquisa científica é uma produção textual. E nós sabemos que uma produção textual se reproduz a partir de elementos principais. Tem que ter um começo, tem que ter um meio e tem que ter um final. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Por isso que a pesquisa metodológica existe. É nesse sentido. Ocupa-se do modo de fazer ciência, da organização em si, da organização prática em si do fazer da pesquisa. O outro tipo de pesquisa, a pesquisa empírica, é aquela dedicada a codificar o lado mensurável da realidade, ou seja, ocupa-se daquilo que pode ser medido. A pesquisa empírica é o tipo de pesquisa que vai basear-se na medição, na observação, na comprovação ou não de dados da realidade. É um fazer de pesquisa característico de medidas, de tomar medidas, de como ele fala aí, que pode ser medido, ou seja, que pode aferir uma medição, estabelecer critérios para a medição, digamos assim, a medição de variáveis, a relação entre os diversos pontos positivos da pesquisa, os pontos negativos, as dificuldades, as facilidades do fazer do pesquisador. Por último, nós temos a pesquisa prática, ou pesquisa-ação. É aquela voltada para a intervenção na realidade social. Caracteriza-se por uma interação efetiva e ampla entre pesquisadores e pesquisados. Seu objeto de estudo se constitui pela situação social e problemas de naturezas diversas encontradas em tal situação, buscando resolver ou esclarecer a problemática observada, objetivando aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o nível de consciência dos pesquisados. Nesse caso, o sentido de pesquisa prática é basicamente como se fosse uma pesquisa de opinião, por exemplo. É aquela pesquisa que se pergunta bom, ruim, certo ou errado, sim ou não. Vamos dizer que um exemplo de pesquisa prática bem comum agora neste nosso momento,
no momento atual mesmo. Pesquisas eleitorais é um exemplo de pesquisa prática, porque envolve perguntas simples e envolve a relação direta entre o pesquisador e o público-alvo. Como ele fala aí, é aquela voltada para a intervenção na realidade social. Caracteriza-se por uma interação efetiva e ampla entre pesquisadores e pesquisados. O pesquisador sai de casa em casa, listando uma série de informações a respeito de determinada situação da política a nível local, a nível estadual, a nível nacional. Como vocês bem sabem, sempre em época de eleição existe esse processo de pesquisa, principalmente para se estabelecer um critério de quem possivelmente vencerá uma eleição. Isso é um exemplo de pesquisa prática. Pesquisas de opinião a respeito de candidato A ou B. Exemplo também de pesquisa prática é pesquisa de preços, para se saber os índices inflacionários, por exemplo. Sempre órgãos de pesquisa de governos estabelecem esse tipo de pesquisa para observar os aspectos econômicos da situação vigente. Se compreende as variações dos índices inflacionários a partir desse tipo de pesquisa. Institutos como o IBGE, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, eles se utilizam desse tipo de pesquisa, chamada pesquisa prática, para entender aspectos básicos da estrutura de conhecimento que eles necessitam. No caso a cada 10 anos que existe o censo populacional, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estabelece todo um estudo sobre a população brasileira. Estudo sobre todos os aspectos, seja o econômico, o social, a nível cultural. Ele se utiliza de pesquisa prática, no qual o pesquisador, que é o recenseador, elabora uma série de questionários em todas as casas para saber determinados aspectos da população, como, digamos assim, renda média, idade média, o nível de escolarização da população brasileira, o tamanho da população brasileira, o nível de faixa etária da população brasileira, quantos por cento da população brasileira é maior de 60 anos, quantos por cento é entre, digamos que 18 e 60 anos, quantos são jovens, quantos são crianças, existem qual a quantidade de mulheres, qual a quantidade de homens, esse tipo de coisa. Tudo isso são exemplos de pesquisas práticas, que recebe esse termo pesquisa prática porque envolve a prática em si, envolve a relação entre pesquisador e pesquisado mais intimamente. Como ele fala aí, é uma pesquisação, é uma ação direta. Não é uma pesquisa que se faz distante do objeto de estudo, e sim bem próximo ao objeto de estudo. Já vão existir as pesquisas quanto à forma de estudo. Levando-se em conta as formas de estudo do objeto de pesquisa, ela pode ser uma pesquisa exploratória, configura-se como o que acontece na fase preliminar, antes do planejamento formal do trabalho. Ela tem como objetivos proporcionar maiores informações sobre o assunto que vai ser investigado, facilitar a delimitação do tema a ser pesquisado, orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir uma nova possibilidade de enfoque para o assunto. Por meio deste tipo de pesquisa, vai permitir o estabelecimento dos critérios a serem adotados, bem como os métodos e as técnicas mais adequadas. Esse tipo de pesquisa, em especial ligado à forma de estudo, ele permite a organização do trabalho. É como se fosse uma introdução de pesquisa. Pesquisa exploratória, para se entender melhor o conteúdo a que se quer conhecer por meio da pesquisa científica. Eu elaboro um sistema de estudo. Antes, eu posso fazer logo uma pesquisa teórica. Eu recebo informações de diversos autores a respeito daquele tema em especial. E logo em seguida eu posso fazer uma pesquisa a nível exploratório, porque aí é que eu vou tirar algumas características básicas para o meu estudo em si, principalmente no que diz respeito a algumas hipóteses, que eu vou até adiantar aqui,
Mas isso é assunto mais para adiante. Uma hipótese é basicamente uma possível resposta a alguma indagação que se faz em um trabalho de pesquisa. Trabalhos de pesquisa, eles se baseiam unicamente em questionamentos. O pesquisador, ele elabora uma série de questionamentos. Ele faz inúmeras perguntas e tenta responder. Em meio à sua pesquisa, é que ele vai comprovando essas respostas ou não. No caso, essas possíveis respostas para as suas dúvidas em relação à pesquisa são as hipóteses. Como ele fala aí, ó, permite a fixação, orienta a fixação dos objetivos e a formulação de hipóteses. Porque serão as hipóteses que se tornarão a base para o estudo, a base para a pesquisa. E ao longo da pesquisa vai se comprovando ou não a veracidade dessa hipótese. Aí justamente a pesquisa exploratória vai permitir a formulação de possíveis hipóteses que servirão de base para a pesquisa científica em si. Pesquisa descritiva, como o próprio nome diz, se observam, registram, analisam, classificam e interpretam os fatos sem que o pesquisador lhes faça qualquer interferência. Se observa a partir da descrição, como o próprio nome está dizendo, é uma pesquisa descritiva. Você vai observar, vai registrar sem ter uma interferência direta do pesquisador. Vai ser uma pesquisa sem interferência. Assim, o pesquisador estuda os fenômenos do mundo físico e humano, mas não os manipula. Inclui-se entre essas pesquisas as de opinião, as mercadológicas, as de levantamento socioeconômico e psicossociais. É um tipo de pesquisa no qual o pesquisador não faz interferência nenhuma, ele apenas recebe a informação do pesquisado. Como ele falou aí, exemplos de pesquisa descritiva são pesquisas de opinião a respeito de um determinado produto que vai ser lançado no mercado. Empresas fazem uma pesquisa descritiva em relação aos possíveis compradores do produto para saber, para se aferir, se compreender se esse produto vai ter uma boa aceitação no mercado. É justamente isso que vai ser utilizado por muitas empresas para tentar entender a dinâmica de produção e de comercialização. No momento que se observa que o produto é bem visto por uma parcela significativa de entrevistados, aí pronto, o pessoal da empresa fica mais tranquilo e tende a soltar mais a produção. Já outro tipo de pesquisa em relação à forma de estudo são as pesquisas explicativas. São mais complexas, como o próprio nome diz, já é uma pesquisa explicativa, por isso essa intenção de ser mais complexa. Vai além do registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos em estudo, procurando identificar quais são seus fatores determinantes. Seu objetivo é aprofundar o conhecimento da realidade, indo em busca da razão, do porquê das coisas e estando assim mais sujeita a erros. Uma pesquisa explicativa é uma pesquisa que vai buscar os significados daquilo que se está pesquisando. Ela vai além da descrição, porque nesse ponto aqui o pesquisador vai tentar explicar determinado acontecimento com base na observância daquilo que se está pesquisando. Ele vai iniciando um processo de autoexplicação do que se está em análise, daquilo que se está pesquisando. Por isso que o próprio nome está apresentando ela aí, pesquisa explicativa. E por isso que se torna complexa, porque além de fazer a pesquisa, além de tentar se entender determinado aspecto da realidade, o pesquisador, além de observar esta realidade, ele vai tentar explicar o porquê desta realidade está funcionando desta forma. Está seguindo este andamento de situação. Aí vamos lá para outra forma, e pesquisa quanto ao objeto. Considerando-se seu objeto de estudo, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, que vai ser uma pesquisa de livros. Pesquisa bibliográfica é uma pesquisa de obras literárias.
Uma pesquisa ligada a fontes de estudo. Por exemplo, voltando lá ao exemplo que eu utilizei sobre independência. Uma pesquisa bibliográfica sobre independência. Você pega uma série de autores que escreveram sobre a independência do Brasil. Isso é uma pesquisa bibliográfica. Eu vou juntar um material que vai me servir para estudo. É aquela que se é efetiva tentando se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de informações provenientes de material gráfico, sonoro ou informatizado. No caso, a pesquisa bibliográfica é nada mais do que levantamento de dados que foram produzidos por outras pessoas ao longo de vários anos. Dependendo daquilo que se está pesquisando, uma pesquisa bibliográfica vai servir por quanto mais aquela área que se está buscando tiver sido estudada ao longo de muito tempo. Se tiver sido estudada ao longo de muito tempo, uma pesquisa bibliográfica vai ser bem-vinda porque vai ter bastante informação para o pesquisador ou de alguma forma, digamos que, apoiar aquilo que foi apresentado nos diversos livros, nas diversas produções bibliográficas, ou simplesmente o pesquisador, se utilizando de diferentes formas de opinião, ele vai emitir a sua, tentando desmistificar algumas obras ou tentando explicar de uma forma diferente, e muitas vezes pode vir a negar. Ele pode descobrir coisas novas que podem vir a modificar aquele pensamento vigente em relação a aquela determinada temática. Para efetuar esse tipo de pesquisa, deve-se fazer um levantamento dos temas e tipos de abordagens já trabalhadas por outros estudiosos, assimilando-se os conceitos e explorando-se os aspectos já publicados, tornando-se relevante levantar e selecionar conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, videotecas, na internet, entre outras. É uma forma de levantamento, como eu falei anteriormente, é uma forma de levantamento de dados que servirão de base para estudo. Pesquisa bibliográfica é um importante instrumento utilizado pelo pesquisador porque é um levantamento de dados a respeito do tema que se quer estudar. Quanto maior for a pesquisa bibliográfica feita, melhor vai ter as chances de compreensão dos aspectos da realidade que o pesquisador quer entender. Nesse tipo de pesquisa é capaz de atender aos objetivos tanto dos alunos na formação acadêmica, quanto de outros pesquisadores na construção de trabalhos inéditos que objetivem rever, reanalisar, interpretar e criticar considerações teóricas ou paradigmas, ou ainda criar novas proposições na tentativa de explicar a compreensão de fenômenos relativos às mais diversas áreas do conhecimento. Como eu falei, a ideia desse tipo de pesquisa, pesquisa bibliográfica no caso, tem o significado ou de contrapor-se às ideias até então apresentadas ou de se mostrar favorável a essas ideias, de permanecer, de manter o pensamento em estudo apresentado ou simplesmente contrapor-se à literatura existente, aparecer uma nova forma de explicar determinado fato, determinada situação. Principalmente isso ocorre no que diz respeito à história. É bastante comum pesquisadores reelaborarem textos explicando de forma diferente um determinado fato. De alguma forma, encontrando evidências de que, de alguma forma, o que é contado sobre o passado não aconteceu exatamente como aquele escritor escreveu. Ele vai, por meio de novas pesquisas, ele pode comprovar que determinado autor esteve não errado, mas digamos que porque principalmente em história, muitas vezes não é que um determinado historiador esteve errado, e sim é porque ele apenas se enganou, ele não encontrou evidências, ele explicou um determinado fato com base nas evidências que ele tinha. Aí outro mais à frente, depois encontrou novas evidências, aí vai explicando o mesmo fato de forma diferente. Não é que necessariamente
o historiador anterior tenha errado. E sim, ele produziu textos sobre aquele aspecto da realidade de acordo com os recursos que ele possuía na sua época. Outros no futuro encontraram outras evidências, então um exemplo disso. Por exemplo, a descoberta de elementos escritos. Durante muito tempo, colocou-se como a origem da escrita na Mesopotâmia. Hoje em dia se descobriu que existem registros escritos muito mais antigos na região da China atual. Isso quer dizer que a história estava errada? Não. Ela apenas foi reescrita porque se encontrou novas evidências que explicavam o contrário. E muitas vezes poderá, em outra situação, pode-se encontrar outro vestígio que vai explicar a existência da escrita em outro lugar mais antiga. Isso vai fazer com que a descoberta da escrita ser mais antiga no território chinês é falsa? Não. Simplesmente ela vai ser refutada porque foi descoberto um novo fato. Não é que tenha sido mentira. E sim, foi descoberto, não era de conhecimento, então, quando passou a ter conhecimento, se estabeleceu a mudança. Por isso que é importante a pesquisa bibliográfica. Para entender determinados aspectos, o que antes era compreendido, muitas vezes, 10 anos depois, não terá o mesmo conhecimento. Principalmente em relação à física, em relação a conhecimento de astronomia. Conhecimento sobre astronomia do século XV foi um. No século XVIII foi outro. No século XX, outro totalmente diferente. Hoje, no século XXI, é muito mais sofisticado, são muito mais sofisticados os equipamentos e permite uma maior compreensão dos diversos astros celestes. Isso vai facilitar a compreensão de determinados aspectos da astronomia que antes não eram tão compreendidos assim. Nós vamos ver em relação à astronomia, nós vamos ver ao longo da história a importância de Galileu Galilei, em seguida de Newton, que vai modificar um pouco o estudo em relação a Galileu, Newton, aí vem as teorias de Einstein, aí vem as teorias de Stephen Hawking, e assim sucessivamente. Vão aparecendo novas evidências, principalmente com o advento da tecnologia, vai facilitando a compreensão de determinados aspectos. E não é que vão se provando que existiam teorias falsas, e sim vão se modificando, explicando melhor. Porque essas teorias, muitas vezes, é claro que existem teorias que, por ignorância, de alguma forma, foram tratadas ao longo da história como apresentadas como verdadeiras, uma coisa que era falsa. Isso por ignorância ou por má fé. Mas, na maioria das vezes, não é nem por um nem por outro. É pelo simples fato de que vai se melhorando a capacidade de pesquisar. E justamente essa ideia de ciência. Buscar entender melhor para explicar melhor. Pesquisa experimental. Manipula-se uma ou mais variáveis independentes sobre um controle adequado com a finalidade de observar e interpretar as reações e as modificações ocorridas no objeto de pesquisa. Efeito variável dependente. Como se vê nesse tipo de pesquisa, o investigador interfere na realidade, fato ou situação em estudo. Pesquisa experimental é basicamente as pesquisas de laboratório, como mostra-se aí, a pesquisa por meio de experiência. O exemplo mais claro que se pode mostrar de pesquisa experimental é pesquisa em laboratório, quando o pesquisador está interferindo na realidade, digamos assim, a pesquisa sobre uma vacina. O pesquisador está interferindo no objeto de estudo. Ele está fazendo a análise a partir da manipulação dele, a partir da manipulação por meio de instrumentos e por meio de elementos químicos. Ou seja, pesquisa de busca de vacina de cura para determinada doença, de remédio, é um tipo de pesquisa experimental.
A realização de um experimento abrange basicamente dois grupos, um experimental e um de controle. No grupo experimental é aplicado ou retirado o fator variável experimental, que é a variável independente, e no grupo de controle, que serve para comparar com o experimental, aplica-se um fator de controle, isto é, nele não se aplica na maioria das vezes a variável experimental. É como se fosse numa vacina. Observa-se o experimento e se testa. A testagem é digamos que no grupo de controle. Temos o grupo experimental e temos o grupo de controle. A vacina vai ser testada no grupo de controle. No grupo experimental vai ser feitas as diversas mudanças. Também a observação, por exemplo, de plantas em determinados tipos de solo. É um tipo de análise, um tipo de pesquisa experimental. Observar como se dá o desenvolvimento de plantas em diferentes tipos de solo. Pega-se uma semente de feijão, coloca-se em solo arenoso, em solo argiloso, em solo pedregoso, o mesmo tipo de semente, a mesma espécie, coloca-se a mesma quantidade de água durante a mesma quantidade de dias e se observa o crescimento da planta ao germinar. Nós temos uma experimentação. E o grupo de controle é como fica a planta nos diferentes tipos de solo. Isso é um exemplo de pesquisa experimental também. Não é somente uma pesquisa em laboratório com tubos de ensaio, com o pessoal de jaleco, com microscópio. Não. Uma pesquisa experimental também pode ser feita ao ar livre, digamos assim. Aí, etapas para a elaboração de uma pesquisa. Nós vimos os diferentes tipos de pesquisa, agora nós vamos especificar aqui mais ou menos aqui como se organiza uma pesquisa. A elaboração de uma pesquisa costuma passar por 4 etapas que são: primeiro, a escolha do tema e a elaboração do projeto. Primeiro, eu tenho que saber o que é que eu vou estudar. Eu quero ser um pesquisador, mas eu quero ser um pesquisador sobre o quê? Eu tenho que pensar em o que é que eu vou estudar. Depois que eu escolher o meu tema, eu vou começar a elaborar meu projeto de pesquisa. Isso aqui nós vamos ver mais à frente aí o que é projeto de pesquisa, né? Depois de eu descobrir o que eu vou pesquisar, eu vou começar a coletar material. Aí é que vem aquela pesquisa teórica, aquela pesquisa bibliográfica, os diversos tipos de pesquisa que nós vimos aí anteriormente. Eu vou juntar material sobre aquele assunto que eu quero estudar. Eu vou juntar conhecimento a respeito dele. Porque se eu não tenho conhecimento sobre aquele objeto que eu quero estudar, aquele assunto, eu tenho que buscar de fora. Daí eu tenho que ter material para compreender. É por isso que eu vou precisar da pesquisa bibliográfica e da pesquisa teórica. Depois eu vou fazer uma seleção e uma organização do material coletado. Porque eu não posso trabalhar com tudo que existe a respeito de determinada temática. E até posso, se for uma coisa pouca. Se tiver pouco material. Mas se for um ramo de pesquisa muito extenso, eu vou ter bastante coisa, eu vou ter que selecionar. Por último, eu vou começar a fazer a redação final e divulgar, quando eu terminar de fazer a minha redação, a minha produção escrita de pesquisa, é que eu vou fazer a minha divulgação. Simplesmente eu não posso começar a minha pesquisa divulgando. Eu tenho que começar, primeiro, encontrando um tema. Segundo, eu tenho que juntar material, juntar conhecimento a respeito desse meu tema para eu poder produzir. Eu só vou produzir se eu tiver conhecimento do tema. Se eu não tiver, primeiro eu vou ter que ir em busca do conhecimento do tema, para depois eu começar a produzir. E eu não posso ir divulgando ele pouco a pouco, eu só posso divulgá-lo de fato quando eu terminar. E quando eu comprovar se a minha pesquisa estava certa ou não. Aí vamos para esse passo a passo.